Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Laqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora em parceria com o Cid Concursos, provavelmente o maior site de videoaulas das Américas. Então, meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje estamos aqui para quê? Para fazer uma revisão de língua portuguesa para a prova do INSS. Só questões fresquinhas do CESP. E o que a gente vai fazer? A gente vai traçar o perfil da banca, mas o perfil mesmo. E aí nós vamos dividir em partes. Você vai ter aí, ó, uma aula muito completa para poder gabaritar a prova. Pode ter certeza, você vai olhar a prova e vai falar: isso aqui é tranquilo, eu vi, estou apto para resolver. Não vai cair em pegadinha nenhuma e não vai olhar e vai falar assim: caramba, nunca vi isso, vou ter de chutar. Não, você não vai correr esse risco, beleza? Então vamos lá. De imediato, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos traçar um perfil rápido, um panorama de como é que funciona a banca. Então acompanha aqui comigo. Isso está no seu material. Então olha só. Perfil da prova de português da Banca CESP. Então aqui, ó, a maioria das provas de língua portuguesa elaboradas pela Banca CESP apresenta cerca de 50% de questões de gramática. Portanto, é muito importante dominar esse assunto. Os outros 50% ficam diluídos entre interpretação, tipologia textual e redação oficial. Sobre interpretação, a maioria dos textos são dissertativo, argumentativos ou narrativos, com elementos de texto descritivo, às vezes. Por isso, é preciso dominar as características desses tipos de texto. Então, quando a gente fala aqui dessa parte da tipologia, quando nós formos fazer questões sobre esse assunto, aí eu vou traçar o perfil de cada modo de organização textual. Porque basicamente aqui a gente está falando dos modos de organização de um texto. Qualquer tipo de texto ou vai ser narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. E para a gente poder identificar com facilidade, a gente tem de conhecer as características, mas só na hora de fazer as questões. Agora, como normalmente 50% da prova é gramática, muitos pensam que é necessário saber tudo desse assunto, mas isso não é verdade. A grande sacada é dominar os tópicos gramaticais que aparecem frequentemente. Assim, você estará preparado para fazer a prova com a confiança nas alturas. E é basicamente o que a gente faz não só neste aulão de revisão, como também no próprio curso. Vocês devem ter reparado que apesar de nós termos vários assuntos, ainda assim a gente não esgota tudo que tem na gramática. Por quê? Porque isso não vai cair na tua prova. Então, eu preciso estudar tudão. Não, você precisa estudar elementos que realmente vão cair. Por exemplo, às vezes os alunos falam assim para mim: Sidney, eu vi a aula de classes gramaticais, mas poxa, você não falou tudo sobre o substantivo, tudo sobre o pronome, tudo sobre o artigo, tudo sobre o adjetivo. Por que não faz uma aula, cada aula só sobre um aspecto desse? Gente, vamos lá. Primeiro, que essa base a gente já carrega da escola. Segundo, isso não vai cair na tua prova dessa forma. No máximo que vai cair é a análise das 10 classes gramaticais numa postura de identificação. Então eu não preciso, na verdade, estudar uma por uma. Eu preciso entender como elas funcionam. É claro que nesse universo de 10 classes, 3 são muito importantes. Então eu tenho o verbo, que é muito importante, eu tenho o pronome, que é muito importante, e eu tenho a conjunção, que é muito importante para a nossa prova, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei realmente quais são os tópicos que a gente vai mais trabalhar. Dividi aqui em 12 tópicos. Então eu tenho acentuação gráfica, ortografia, semântica, pronome, verbo, sintaxe, pontuação, concordância, regência e crase, partículas Q e C, coesão referencial e sequencial e reescritura e correção gramatical. Agora, antes de começar a aula propriamente dita, vou falar um pouquinho sobre cada assunto. Quando a gente pensa aqui na questão da acentuação gráfica, o que é importante para você? É importante você conhecer as regras gerais. Basicamente, proparoxítona, paroxítona, oxítona, regra da relação do hiato e dominar
que o CESP vai cobrar mais as paroxítonas terminadas em ditongo. Pronto. Tem esse conhecimento básico? Já tem essa sacada do que é mais cobrado no CESP? Você já vai tirar de letra. Em relação à ortografia, eu preciso saber tudo sobre ortografia? Não preciso não. Até mesmo porque ortografia é prática de leitura, mas aqui no CESP, o que vai acontecer? Eles vão cobrar aquelas famosas dúvidas frequentes, mais com I, mais sem I, mal com U, mal com L, senão junto, senão separado, de encontro A ou encontro D, e por aí vai. E o CESP gosta muito do uso do porquê. Então, se eu dominar, lá no nosso curso, no completo, tem uma aulinha sobre ortografia que brinca com tudo isso daqui, mas a gente também vai trabalhar um pouquinho aqui. E em relação à semântica, eu preciso dominar o que é denotação, conotação, paronímia, homonímia, saco isso daí, vou tirar de letra. Pronome, eu não preciso estudar todos, eu preciso me fixar em 3 pronomes. O pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. Dominei isso daqui, tirei de letra o CESP. Verbo, o que a gente precisa saber em relação ao verbo? A gente precisa dominar os tempos e os modos verbais, principalmente, e a passagem verbal da ativa para a passiva. Dominei isso daqui, tá tranquilo. Agora, sintaxe. O CESP não tem o hábito de trabalhar os elementos como estruturas que você vai colocar lá, objeto direto, objeto indireto. Ele tem uma outra formazinha de chamar. Ele chama de complemento direto, complemento indireto. E aí ele vai te cobrar a identificação da estrutura. Como assim? Na hora que a gente pensar em sintaxe, a gente vai automaticamente pensar nos termos da oração. E ao pensar nos termos da oração, a gente vai pensar nos termos essenciais, nos termos integrantes e nos termos acessórios. Então, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é adjunta adverbial, o que é complemento nominal. Só quero chamar a atenção para a questão do objeto direto e do objeto indireto. Porque o verbo, na verdade, o verbo não, o CESP, ele tem o hábito de chamar de complemento verbal, e ao chamar de complemento verbal, ele chama também de complemento direto e complemento indireto. Na hora que a gente for fazer uma questão aqui, vocês vão perceber como é que isso funciona. Quem já está fazendo o curso já viu. Agora aqui, pontuação. Eu preciso saber o que sobre pontuação? Principalmente o uso da vírgula. Dominei o uso da vírgula, eu estou tranquilo. Relação à concordância, eu preciso saber o processo básico da concordância verbal e da concordância nominal. E aqueles casinhos especiais. Dominei que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito, e que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. Processo básico está tranquilo. Aqueles casinhos especiais que a gente estuda, pronto, vai tirar de letra. Agora aqui, regência e crase. O CESP, ele não tem um hábito de ficar cobrando, como fazem outras bancas, a relação da regência, daqueles principais verbos que a gente conhece, como o verbo aspirar, assistir e por aí vai. Só que é o seguinte, na hora que ele vai cobrar o processo da sintaxe, que ele vai querer a identificação desses complementos verbais, é óbvio que é importante que você domine o processo de regência. E principalmente para o CESP, para a relação da crase. Porque na hora que ele vai cobrar a crase, e ele cobra bastante, você tem que saber se aquele verbo ou aquele nome está pedindo ou não está pedindo a preposição a, para você saber se é possível a fusão com o artigo a. Então, mesmo que não cobre de forma direta, ele vai cobrar de forma indireta e você precisa dominar. É muito comum, às vezes, sair alguns editais assim, de bancas pequenas e às vezes o camarada não coloca crase. Aí o aluno fica tranquilo, mas lá ele colocou regência. Ele pode cobrar crase? É óbvio, a crase é um processo de regência também. E o camarada não colocou regência, mas colocou crase. Será que ele vai cobrar regência? É óbvio, como é que você vai fazer uma questão de crase se você não sabe regência? Então o conteúdo de língua portuguesa, ele é um conteúdo que pode te derrubar se você não entender muito bem. Agora, aqui não tem para onde você fugir de forma equivocada, você vai já direto no ponto. Para finalizar não, Ponto 10.
partículas Q e C. Então você vai pensar assim, poxa, assim, então vou ter que estudar todas as funções do C, todas as funções do Q? Não precisa não. Função do Q, CESP, vai cobrar pronome relativo, vai cobrar conjunção integrante e, no máximo, aquela conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Mas, basicamente, pronome relativo e conjunção integrante. E quando a gente fala nas funções do C, o que propriamente o CESP gosta de cobrar? Partícula passivadora e partícula de indeterminação do sujeito. Dominei isso daqui, estou dominando o CESP. Coesão referencial e coesão sequencial. Isso cai bastante. Coesão referencial é a relação do nome, do substantivo e dos pronomes. Por quê? Porque é para evitar repetição de um termo na estrutura. Ou seja, eu vou ter um elemento que vai fazer referência a um outro termo dentro do texto para evitar a questão da repetição. Porque quando eu falo, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Quando eu escrevo, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, para evitar repetição de quem? Do substantivo, a gente vai usar muitos pronomes. E basicamente aqueles pronomes que eu falei para vocês. O pronome demonstrativo, o pronome relativo e o pronome pessoal oblíquo átono. Então essa coesão referencial é a relação entre esses três pronomes e os substantivos. E quando a gente fala em coesão sequencial, é dominar o uso da conjunção. Aqui vai trabalhar preposição e conjunção. Mas a conjunção é a grande menina dos olhos de toda a prova de língua portuguesa. Não estou falando só do CESP, eu falo de qualquer banca, FCC, FGV, SESGRAN Rio, ESAF, VUNESP, por aí vai. Para fazer prova de língua portuguesa, você tem de dominar as conjunções. Até mesmo porque se você não sabe conjunção, você não interpreta bem e não sabe produzir bem um texto. Então, domine as conjunções. Grave mesmo, estude. Tem que ficar, no sangue. E agora sim, para finalizar, reescritura e correção gramatical. E aqui, meu parceiro, é loteria, porque na verdade o camarada ele pode cobrar todos esses conhecimentos na questão de reescritura e correção gramatical. Você precisa dominar, basicamente, minimamente, os aspectos gramaticais. Tranquilo? Então agora a gente vai começar a nossa brincadeira. Por que eu fiz isso aqui? Nossa, a água bateu, chega, fez um barulhinho. Eu fiz isso daqui para que você possa, no seu tempo livre, depois de assistir ao aulão, com calma e revisando esses pontos, para ficar cada vez mais competitivo. Esse é o nosso intuito, tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aqui está a nossa primeira questão. Essa primeira questão aqui é uma questão de acentuação. Então, observem, as palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes, certo ou errado. Então, a perspectiva é essa. O CESP vai colocar algumas palavras e vai perguntar sobre o processo de acentuação. Se está certo, se está errado, se é igual, se é diferente. Só que para isso você precisa dominar a base. Para a gente dominar a base é muito tranquilo. Falei de acentuação, a gente está falando de sílaba tônica, ou seja, sílaba forte. E para falar de sílaba tônica e sílaba forte, a gente tem de pensar na questão da posição em que ela vai ficar. Então eu tenho 3 posições aí. E é por isso que eu vou pensar em proparoxítona. Vou pensar em paroxítona e vou pensar em oxítona. Vocês já dominam base disso aqui, O que seria uma proparoxítona? É quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba forte, está na antepenúltima sílaba da palavra. O que é paroxítona? É quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba da palavra. E o que é a oxítona? É quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra. Só que aqui eu já tenho de ser esperto. Porque para ser um oxítona tem que ter o quê? 2 sílabas. E essa sílaba tônica está na última sílaba. Porque se eu só tiver uma sílaba, o que eu tenho? Um monossílabo tônico. Então, beleza? Já ficou esperto? E aí, como é que vai funcionar isso daqui? Essa proparoxítona é muito fácil. Porque todo mundo já sabe. Isso daqui está enraizado na nossa cabeça. Qual é a regra geral da proparoxítona? Todas são acentuadas. Então aqui, todas acentuadas.
E agora é que o bicho pega. A gente sabe que tem uma porrada de regra para oxítona e uma porrada de regra para paroxítona. E aí o aluno perde muito tempo estudando isso. Mas eu preciso, na verdade, entender que elas são confluentes. Então, se eu entender a relação básica que há entre elas, eu vou dominar. Eu tenho de saber que se elas são confluentes, o que vai acontecer em uma não vai acontecer na outra e vice-versa. Só que para isso a gente tem que traçar um quadrinho. E agora chegou o momento da gente lembrar da época da nossa escola, né? Então vamos lá. O professor, quando foi ensinar para vocês a sílaba tônica, ele com certeza falou nas vogais, porque para constituir uma sílaba, você precisa de uma vogal. Então ele falou... Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site, laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Lá Concurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, dois blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Lá Concursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro, tá?